Oi, gente! Esse fim de semana teve prova da Unesp. Eu não consegui fazer no dia, né? Esse ano teve duas provas de Unesp, né? Um dia para o povo de biológicas, outro dia para o povo de exatas e humanas. Eu não consegui fazer no dia, né? Os videozinhos aí comentando as provas. Foi só agora que eu consegui. Eu sei que a maioria das pessoas que fez o vestibular aí da Unesp já olhou as questões, já tirou talvez as suas dúvidas, mas os meus alunos sabem que eu fiz o Nesp de todas as universidades públicas, é a que eu mais torço aí para que vocês passem no vestibular, vocês vão bem. E, enfim, né, eu fiz questão aí, agora que as coisas ficaram um pouquinho mais tranquilas, né, de gravar aí o vídeo, de fazer meus comentários sobre o vestibular. Em primeiro lugar, né, seja no primeiro dia ou no segundo, é, tem uma coisa que estava vindo, né, nas edições anteriores do vestibular da Unesp, e pelo jeito veio para ficar e veio com tudo, né? Uso de textos, figuras, charges em inglês, né, para o aluno interpretar, e muitas dessas figuras, né, passam por temas de interesse geográfico, né? Tinha algumas questões que era só mera interpretação e outras, né, que você precisava ali de algum conhecimento geográfico para resolver a questão ou, né, ter esse conhecimento geográfico facilitaria e muito aí a sua vida. Então vamos lá. Aqui, ó, primeiro exercício, estava acho que na prova de literatura, né? Tem aqui um trecho, né, do Euclides da Cunha, dos Sertões. E aí, né, o trecho ele vai contando aí um pouquinho, né, das pessoas andando ali por aquela região. De repente, né, encontra ali, eu não vou ler todo o texto, porque ele é grandão, um cadáver, né? Um cadáver murcho, mumificado, né? Que conservava aí os traços da fisionomia da pessoa, né? E aí ele diz o seguinte: anteriormente, né, um pouco antes no livro, ao trecho que foi transcrito, Euclides da Cunha menciona a existência de higrômetros inesperados e bizarros na paisagem, né? Higrômetro é um instrumento que a gente usa para medir umidade, né? E o que ele chama aqui, ó, de higrômetro inesperado e bizarro, né? O bizarro já dá para ter a ideia que é o cadáver, né? Esses cadáveres vão passando ali por um processo de mumificação num lugar, né, que é bem seco e, portanto, né, talvez esse clima seco contrastando ali com o que restou, talvez, né, do corpo úmido ou que não sobrou de nada de umidade, né, talvez seja essa a metáfora aí do Euclides, né, mas de qualquer forma, né, o que faz sentido aí é a letra C de cebola, né, o corpo abandonado do soldado. Tem mais duas questões sobre o mesmo texto, né? A questão 12 diz o seguinte: a paisagem retratada no texto mostra-se compatível com o clima que registra o quê? Bem, os Sertões, ele vai se passar ali no interior do Nordeste, né? A história ali da Guerra de Canudos. E interior do Nordeste, né? Pensa ali na vegetação da caatinga e no clima aí semiárido, né? Então, clima semiárido vai ter temperaturas elevadas, vai ser quente, né? E pouquíssimas chuvas ao longo do ano. Também letra C, cebola. E questão 13, né, além da primeira parte intitulada A Terra, outras duas partes, chamadas também de O Homem e a Luta, compõem os sertões. Verifica-se na própria estrutura da obra uma nítida influência do. É um livro difícil de ler, Os Sertões. Eu já tentei algumas vezes, não consegui. Eu leio só trechos dele, né? Ao longo da minha vida eu li vários trechos, né? Mas a primeira parte é uma descrição do espaço, né?
e depois ele fala um pouquinho do sertanejo e por fim ele fala, né, da luta ali da Guerra de Canudos, né? E essa estrutura, né, é determinista, né? Ele está falando do meio influenciando aí o homem, né? As características do homem. Então é determinismo, letra A. Aqui, né, começa aquilo que eu falei na abertura, né? Um texto em inglês, né? Ele vai contar aqui um pouquinho, né? Educação para o desenvolvimento sustentável. Né? Eu também não vou ler o texto, vocês leiam aí com calma, né? Mas ó, isso apareceu bastante na prova, né? De acordo com o primeiro parágrafo. Então você foca sua análise aqui no primeiro parágrafo. De acordo com o segundo parágrafo na questão seguinte, você vai olhar aqui para o segundo parágrafo, né? Então, de acordo com o que está lá no primeiro parágrafo, é importante promover um desenvolvimento sustentável, porque, né? É a letra A, né? Tem bastante gente para poucos recursos naturais. Eu queria mencionar que isso daqui vai entrar, né, bem de acordo com aquilo que pensam os chamados econeomalthusianos, né, os caras que estão preocupados com o excesso populacional e a capacidade aí do planeta se regenerar e os recursos naturais que são finitos aí no planeta, né? Então, letra A. A questão 22, ela é mais de interpretação mesmo, né? Você tem que ler ali e caçar, né, o que está dizendo. De acordo com o segundo parágrafo, uma das iniciativas de desenvolvimento sustentável, né, que seria, né, colocada aí na educação, deveria ser o quê, né? É a letra B, né? Fala aí de mudanças climáticas, né? Falar, né? Incluir aí a questão das dinâmicas das mudanças climáticas nas dinâmicas escolar, nos conteúdos escolares aí em diferentes lugares, né? Porque isso tem um potencial bastante grande, né? De complicar a vida das pessoas, o modo de vida das pessoas, para ser mais preciso, né? A prova que teve várias questões aí ambientais, né? Essa preocupação aí com o meio ambiente, seja no primeiro dia ou no segundo dia, apareceu bastante também confirmando essa tendência. Aqui, ó, mais uma questão com charge em inglês relacionada aí a temas ambientais, né? Como a charge é curtinha, dá até para ler, né? E por último, nós ganhamos um monte de dinheiro é, destruindo aí o meio ambiente, né? E daí o filho pergunta assim, né? Ok, né? Yeah, pai. E pro jantar a gente vai ter o quê, né? Daí eles estão aqui numa paisagem desolada, né? Aparentemente meio que passando necessidade, né? Então o cartoon dialoga com o seguinte trecho do texto Education para o desenvolvimento sustentável. O trecho é o texto da questão anterior, né? Então o que tem a ver aí? É a letra D de dado, né? É o que a gente faz hoje, tem implicações, né, na vida das pessoas e no planeta no futuro, né? Por isso que é importante educar, conhecer, né, entender como que funciona aí a dinâmica natural para que a gente possa, né, mitigar os danos que a gente causa, não causar esses danos e às vezes prescindir, né, de recursos naturais que às vezes a gente usa meio que sem saber. Questão 24, né? Também uma outra questão aí relacionada ao meio ambiente, né? Tem um tiozinho aqui meio que falando bravo para outro, né? O que você, analista ambiental, é... Peraí, agora eu preciso ler, né? Eu sou devagar no inglês. O que vocês, ambientalistas, precisam entender é que a destruição do planeta pode ser o preço que a gente tem que pagar pela saúde da economia, né? Então o cara tá dando uma cagada aí, né, para falar, ó, né, a gente precisa destruir o meio ambiente, né? É óbvio que é uma ironia aí, né?
Mas, de certa forma, é uma maneira, né, uma estratégia aqui do autor da charge, né, para se posicionar a respeito do impacto do capitalismo, né, no meio ambiente. Letra I. Questão 31, já viram aqui também que é a letra E, mas é uma questão bem legal aí sobre globalização, né? Quando eu comecei a dar aula e eu ia falar de globalização, às vezes eu tocava nesse assunto. Eu falava que é, se a gente entender, né, globalização como uma revolução de transportes, de comunicação, como um processo aí de integração e interdependência entre lugares, né, já aconteceu algo parecido, né, em outros momentos da história. E eu achei bem legal essa questão, né? Provavelmente é de história, já que está falando de Império Romano, né? Mas ela é geográfica, né? Porque a gente tem que entender o conceito de globalização, né? Então, a expansão romana pelo mar Mediterrâneo pode ser considerada um exemplo de globalização em sociedades pré-modernas, pois envolveu o quê? Né? Mobilidade intensa de bens e interdependência entre regiões e povos distantes, né? Ali tinha a região do Mediterrâneo, né? O Império Romano se estendia ali pelo norte da África, pela orla mediterrânea, né? Um pedacinho ali do Oriente Médio e também, né, o sul da Europa. E as trocas, né, elas eram muito intensas ali nessa região, né? Principalmente, se a gente pensar, não existia a política do pão e circo se não fosse, né, o trigo que vinha ali do Egito, né? Azeite que vinha ali do Oriente Médio também era transportado ali pelo Mediterrâneo, era bastante importante. Quem tiver curiosidade, procura sobre a Colina dos Caquinhos em Roma. Questão 32. O uso contemporâneo do conceito de globalização envolve, além dos aspectos mencionados no texto, o quê? Né? Então, a que faz mais sentido aí é a letra B, né? Convergência de preços e mercados entre regiões distantes, meios de comunicação ultravelozes e formação de uma consciência global. Pode parecer meio estranha essa questão da convergência de preços, né? Mas é só observar o momento que a gente está vivendo, né? Tem carne subindo de preço ali no mercado, óleo de soja subindo de preço pra caramba no mercado, né? Por que que está subindo de preço? Porque a gente está exportando mais e exportando mais, além de faltar aqui dentro, né? O preço vai subir porque a gente vai ter esses produtos, né, a nível de mercado internacional, né? Não é mais um produto que a gente produz aqui e de alguma forma, né, sobra um excedente a mais que a gente consome um pouquinho mais barato, né? Não, a gente está pagando preço de mercado internacional. Letra B de bola. Questão 32, ó, mais uma questão aí com texto em inglês, né, para uma resposta em português, né? Mas se vocês estudaram em geografia aí as relações entre Estados Unidos e China, né, as tretas aí, né, ao mesmo tempo que esses dois países são interdependentes, os Estados Unidos não quer, obviamente, que a China ultrapasse a sua economia, né, tome aí parte da sua influência global, né, mas a gente sabe que pelo peso demográfico da China, continuando do jeito que está, a China fatalmente vai passar aí a economia dos Estados Unidos. É, Daí tem um texto, né, falando um pouquinho, é, uma fábrica, o crescimento chinês, a emergência de um novo mercado, né? O texto vai falando das mudanças, né, geopolíticas aí das relações dos dois países e a correta, né, tá aí na letra B, né? Medidas unilaterais e protecionistas do governo americano com a adoção de tarifas adicionais aos produtos chineses, né? Os produtos chineses são muito competitivos, né? E os Estados Unidos, principalmente ali no governo Trump, aquela coisa de American First, né? Make America Great Again, né? Fazer a América grande de novo, a América em primeiro lugar, começou a taxar mais pesado os produtos chineses. Mas é com cuidado, né? Porque se ele taxar também demais, o padrão de vida dos estadunidenses cai, porque eles também dependem dessas mercadorias que vêm da China, né? Então é todo um jogo, né? Mas de qualquer forma é a letra B de bola.
Questão 44, eu achei bem legal, é, porque até ler essa questão eu não tinha visto, né, nada dessa coisa da corrida do ouro ali nessa região aí africana, né? Eu falei região porque senão eu acabo falando a resposta, mesmo que vocês tenham visto, né, que é o Sahel. Já entreguei, não adiantou nada. A primeira corrida para a região ocorreu no Sudão em 2011. Começou no norte, perto do Vale do Nilo, e depois se espalhou para o oeste, para Darfur, favorecida por uma nova geração de detectores de metais baratos e fáceis de usar. Então aqui tem algumas expressões que a gente conhece de outros lugares, né? Corrida do ouro, né, lá do Velho Oeste. Detector de metal barato, né? Então a gente tem que pensar que os países que estão comprando detector de metal barato, né, são países pobres, né? O que vai acabar coincidindo, ele fala de Chad, Níger, Mali, né? São os países do Sahel, né? E uma corrida do ouro nessa região. É interessante lembrar, né, que tem, vocês podem procurar aí na internet a história de Mansa Musa, alguma coisa assim. Ele foi um rei do Mali e talvez ele tenha sido o homem mais rico da história, né? Porque ele tinha aí muito, muito, muito ouro, né? A história dele é bem legal, procurem aí, né? Então, a hora que eu vi Mali, eu também associei com ouro, né? Por conta do Mansa Musa. Questão 45. Embora tenha relação com estímulos à produção e aos investimentos em infraestrutura no país, a dívida externa brasileira é um obstáculo. Dívida externa brasileira é um obstáculo histórico para muita coisa. A gente paga mais de juro da dívida, às vezes, do que o país investe em saúde em um ano, ou do que o país investe em educação em um ano. E olha que esses dois são os maiores orçamentos, né, do país. Então, é a letra E, né? Se a gente está pagando muito juro, fica difícil, né, fazer as políticas públicas, fazer o Estado funcionar, né? É óbvio que tem corrupção, corrupção atrapalha pra caramba, né? Mas a questão dos juros da dívida, de discutir isso, né, é bastante importante para a gente também, né? Então, redução das desigualdades, já que parte dos recursos é destinado ao pagamento de parcelas e juros da dívida. Questão 46 tem aí um mapa, né? Ele está pontuando aqui, ó, toda a região de fronteira, pegou todo o Acre, né? Para mim, toda essa região pegou o Acre, já dava para matar a questão, né? Fronteira aqui Amapá, Roraima, Cabeça do Cachorro, aqui no estado do Amazonas. Mapa trata de eventos ocorridos no final do século XIX e início do século XX, né? As áreas destacadas dizem respeito a quê? É a letra C de cebola. Disputas internacionais pela definição de fronteiras brasileiras, né? Ele desce até a Guerra do Paraguai, né? Então daí não é bem final do século XIX, né? A Guerra do Paraguai acho que é 1860 e alguma coisa, né? Tem que consultar aí os professores de história, né? Mas a que faz mais sentido, letra C, né? Porque tem aqui as fronteiras, né? De território aí que o Brasil pegou do Paraguai, né? No pós Guerra do Paraguai. Questão aqui 47, tem um gráfico que relaciona inflação do setor de serviços e taxa de desemprego, né? Daí ele explica um pouquinho, né, como que a gente interpreta o gráfico e considerando as características das variáveis e a dispersão dos dados analisados, o gráfico indica o seguinte, ó. Então a inflação de serviços, a gente vê, ó, que ela tem uma tendência aí, ó, a decair, né, em relação, né, à taxa de desemprego. Só que notem o seguinte, né, a taxa de desemprego ela vai aumentando, né, e a inflação de serviços, né, ela vai caindo. Então, o que acontece, né? Se as pessoas ficam desempregadas, elas gastam menos, né? Isso vai afetar, obviamente, aí o setor de serviços. É a letra D de dado. Uma taxa de desemprego maior
ao gerar menos renda e menor demanda por serviços, reduz, né, o preço desses serviços, né? Vai ter maior competição ali entre os prestadores de serviço, né? E a tendência é o preço cair. Letra D de dado. Questão 48. A natureza predatória do desmatamento da Amazônia mostra-se no fato que, com seus 750 mil quilômetros de área desmatada, a região contribui com 14,5% do valor do produto agropecuário brasileiro. São Paulo tem área agrícola de 193 mil quilômetros e entra com 11,3% da produção nacional. Então, esse tipo de comparação é bem legal porque mata, né, derruba essa desculpa, tipo, a gente precisa aumentar o desmatamento, aumentar as áreas, aí, terras agrícolas, para poder aumentar a produção. Não, na verdade a gente pode aumentar a produção nas terras agrícolas que a gente já tem, né? É só usar com sabedoria aí. Tem a Embrapa, tem Emater, tem um monte de instituições aí públicas que desenvolvem, né, tecnologias para aumentar a produtividade, são bem relevantes, né? Então, é a letra A. O discurso, né, colocam em xeque esse discurso que o desmatamento da Amazônia é necessário para o crescimento econômico. Questão 49, né? Tem aqui um mapa de média das anomalias térmicas. Percebam o seguinte, mais para o vermelho mais quente, mais para o azul mais frio. E aí olhou num mapa de anomalia térmica que tem oceano, olha o Pacífico. Mais precisamente, olha aqui a região equatorial do Pacífico. E está frio, né? Então, o que a gente percebe aqui? Se o Pacífico está frio, né, é um fenômeno chamado Laninha. Se o Pacífico estiver quente, é o fenômeno do El Niño. E quando tem Laninha, né, a gente vai ter menos chuvas no sul do Brasil, né, vai ter seca aqui no sul do Brasil. Coincide aí com a grande seca de 2014, que faltou água em São Paulo, né? E na época, por exemplo, né, lá no Nordeste estava tendo chuva. Quando é El Niño, é o contrário, chove mais no centro-sul do Brasil e tem secas bem expressivas lá no Nordeste. Questão 50. Disponibilidade de água no Brasil é elevada se comparada com outras regiões do mundo. No entanto, quando se consideram o potencial hídrico no território e a distribuição da população brasileira por regiões, notam-se o quê? É a letra A, a distribuição desigual do recurso e a possibilidade de escassez hídrica. Então, a gente tem que olhar aqui o que ele está querendo saber, né? Então, eu tenho que olhar aqui potencial hídrico no território, né? Então, distribuição desigual, porque eu tenho, por exemplo, água pra caramba na Amazônia e pouquíssima água no Nordeste. E distribuição da população brasileira por regiões, né? Possibilidade de escassez hídrica, né? Porque tem lugares que, embora tenham água, né, às vezes tem muita gente, muito consumo, um uso inadequado. Por exemplo, São Paulo, né? A cidade de São Paulo é cortada por um rio majestoso, que seria o rio Tietê, porém esse rio não dá para usar nada da água dele para consumo. Questão 52 sobre a Conferência de Estocolmo de 72. 52 é o número da questão, 72 foi o ano da Conferência de Estocolmo. Essa foi uma conferência muito importante, né? Que acho que foi a primeira grande conferência aí ambiental, né? E é a partir dela que a ONU, os estados, vão surgir aí instituições multilaterais para a preservação do meio ambiente. Dentro dos países também começa a se pensar, a construir instituições de Estado, né, para cuidar do meio ambiente. Então é a letra A, nascimento dos órgãos de defesa do meio ambiente e criação de leis de controle de poluição. Questão 53, né? Nas atividades cotidianas de indústrias, de empresas ou de pessoas em suas residências, o empenho pelo aumento, meus cachorros estão atacados aqui.
da eficiência energética pode contribuir para quê? Então, se a gente tem hoje, né, produtos que consomem menos energia, né, a gente com isso consegue otimizar os recursos energéticos e reduzir impactos ambientais relacionados à sua produção, né? Então, se a gente está consumindo menos energia, seja de combustíveis, seja energia elétrica, né? A gente precisa menos desse recurso e, portanto, polui menos ou gera menos impactos ambientais, por exemplo, relacionados à construção de uma hidrelétrica. Aqui na prova de matemática, teve uma questão geográfica, aliás, teve duas. Essa primeira eu achei bem legal, né? Se depender de mim aí, ó, para entender esse negócio aí, o x embaixo, x1 entre parênteses elevado a 2, aí, eu não entendo nada disso, né? Mas olha que legal, né? É uma questão de matemática que a geografia ajuda a responder, né? O método matemático a seguir é usado no cálculo por trilateração. Então ele tem aqui, ó, 3 pontos, né? Daí faz aí uma circunferência nesses 3 pontos, né? E de repente acha-se um lugar aí, ó, onde os 3 negocinhos ali se encontram, né? Essa trilateração é a base do funcionamento do GPS, né, do sistema aí de posicionamento global, do GPS. GPS é o nome desse sistema dos Estados Unidos, né, que tem ali satélites, eles vão trocando ondas com os aparelhinhos, tipo os nossos celulares, para localizar pontos na superfície terrestre, né, e eles fazem essa trilateração, né? Na verdade, eles fazem até com mais satélites, né? Poderia pôr mais círculos aqui. Mas, de qualquer forma, né, é a letra B, localizar um ponto a partir de referências conhecidas, que é o princípio do sistema de posicionamento global. E a última questão, não era de matemática, acho que era de filosofia. Mas também, ó, era uma questão, acho que na prova de filosofia, sociologia, com um texto em inglês, mas que a resposta, né, tava ligada aí a conhecimento até da realidade da Suécia, né? Então, está falando aí do fenômeno da e-democracia, né, da democracia inteligente aí, né, que permite, né, no caso ali da Suécia, eles realizarem eleições, plebiscitos, né, com uma velocidade muito grande para até saber a opinião popular, né? Então isso remete aí à letra E, a igualdade de participação nas decisões políticas. Lembro que isso também, né, acaba se tornando, né, a tecnologia permitindo a criação de um novo modelo de democracia direta, né, algo que existia lá nas cidades gregas, né, onde os cidadãos votavam, né, nas assembleias ali. E hoje, talvez com a tecnologia, né, a gente possa participar mais das decisões políticas, né? Lembro que a gente passou a adotar, né, uma democracia representativa, porque é difícil, né, por exemplo, fazer 200 milhões de pessoas votarem tudo, decidirem tudo em todo o tempo, né? Mas talvez a tecnologia permita que a gente participe mais. Esse exemplo da Suécia é muito, muito, muito legal, né? Bem, gente, do primeiro dia de prova foram essas as questões que eu selecionei. Se vocês assistiram até aqui, muito obrigado pela atenção de todos. E assim que der, eu gravo o vídeo aí comentando as questões do segundo dia. Brigadão a todos. Tchau, tchau.